nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, né? Ou a Santa Ceia, a Eucaristia. E nós vamos ler um texto, que é um texto base para isso, que está no Evangelho de Lucas. Lucas 22, verso 14 em diante. Então diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Esse momento é um momento muito especial. Praticamente eram os últimos dias de Jesus sobre essa terra, né? E nós lemos aqui o que aconteceu naquela noite, na última noite. E quero chamar a sua atenção aqui para alguns fatos importantes dessa fala de Jesus. A primeira delas é que eles estavam ali para celebrar a Páscoa. E temos que recordar qual era o significado da Páscoa até aquele momento. A palavra Páscoa significa passagem. Se você quiser mais detalhes sobre todo o ocorrido, leia Êxodo capítulo 12 inteiro. Ali tem todos os pormenores sobre a saída de Israel do Egito, a grande libertação. E essa noite, a última noite em que Israel está para sair ali do Egito, que era a 10ª praga, vocês lembram daquelas 10 pragas que vieram sobre o Egito? Na 10ª praga é que ocorre a morte dos primogênitos. E naquele momento, naquela noite, Deus dá uma instrução muito importante para o povo de Israel. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, ele enviou primeiro um anjo para matar o filho mais velho, ou seja, o primogênito de todas as famílias do Egito. Para evitar a praga, Deus mandou que os judeus, os filhos de Deus, cada família matasse um cordeiro, né, em lugar do filho mais velho. E eles deveriam colocar o sangue na porta, nos vergões da porta das suas casas. Assim, o anjo exterminador que passaria naquela noite, quando ele visse o sangue do cordeiro lá nos umbrais das portas, o anjo passaria direto, ele passaria por cima. E esse passar por cima do anjo é que se chama Páscoa, né? A passagem. Por isso que isso se tornou um memorial para o povo de Israel. Eles deveriam celebrar todo ano esse momento, para que nunca se esquecessem da grande obra que Deus havia feito com eles, tirando eles do Egito. Nessa noite, eles saíram do Egito. Então, a festa judaica foi instituída. Então, é nesse momento que Jesus está com os seus discípulos, é que ele vai também celebrar a Páscoa. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção é que ele diz algo interessante aqui. Ele diz assim: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ora, ele já havia ele já havia tomado essa Páscoa com eles em anos anteriores. Mas aqui ele demonstra que essa seria algo diferente, seria uma ceia diferente, única, especial. Ele torna esse momento muito importante ao dizer que tinha esperado ansiosamente, ou seja, ele não via a hora de chegar aquele momento. Ele estava feliz em poder tomar a ceia com os seus discípulos. Veja que tomar a ceia não é, portanto, uma cerimônia comum, como muitos pensam, mesmo porque
ela se transformou para os cristãos um memorial até o dia de hoje, ou seja, que precisa ser relembrado constantemente. É como se ele dissesse, olha, eu vou morrer, mas eu quero que vocês lembrem sempre dessa noite e dos acontecimentos que estão por vir. Vocês precisam estar sempre se lembrando. E a gente sabe a facilidade com que os homens têm de esquecer dessas coisas que são tão importantes. Portanto, o objetivo da ceia, da Eucaristia, era nos fazer lembrar da obra da cruz, do sofrimento de Jesus e de tudo aquilo que ele fez por nós. Antes do seu sofrimento, ele disse. Ele sabia que o que o esperava depois daquela ceia era um tempo muito difícil e muito doloroso. Ele haveria de ser preso e crucificado. Exatamente como naquela noite, quando cada família de Israel ofereceu um cordeiro para a sua última ceia no Egito. E dentro de poucas horas, Jesus se tornaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra coisa que é importante relevar aqui é que o que faria os elementos que fazem parte da ceia? Apenas dois: pão e vinho, e só. A ceia era super simples, mas tinha um significado profundo. O que ela estava realizando era a grande obra de Deus em favor da humanidade. Ele pega o pão, todo mundo conhece bem esse momento, ele pega o pão, ele levanta o pão, ele dá graças a Deus por aquele pão, o parte e dá para os seus discípulos, cada um distribui uns para os outros. E ele diz o seguinte: esse é o meu corpo, que é oferecido por vocês. Fazer isto em memória de mim. E depois, logo em seguida, ele pega o cálice do vinho e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vocês. Deus, naquele momento, através de Cristo, está fazendo uma nova aliança com a humanidade. É aquilo que a gente conhece por Novo Testamento. Testamento significa aliança. Tem o Velho Testamento, que é a antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, e a nova aliança, ou o Novo Testamento, que agora Deus faz com a sua igreja, com todos aqueles que recebem Jesus nas suas vidas. Eles são participantes de uma nova aliança, uma aliança eterna. E essa aliança era uma aliança já profetizada. Há muito tempo, mesmo durante ali aquela antiga aliança, os profetas que se levantaram, eles também falavam que Deus haveria de fazer uma nova aliança, muito maior, muito superior àquela antiga aliança. Eu quero ler para você um pequeno trecho do profeta Jeremias, que Deus diz o seguinte: esta é a aliança que farei. Ele está apontando para o futuro. É a aliança que farei, declara o Senhor. Porém, a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa, que apontava, lá no passado antigo, apontava para uma nova aliança muito superior. Porque quando um israelita pecava, ele tinha que levar um animal até o sacerdote para ser sacrificado, derramar o seu sangue para perdoar o seu pecado. Mas Deus tinha preparado algo muito maior e muito melhor, que é essa nova aliança que Ele está fazendo com o seu próprio sangue. É uma aliança marcada por sangue, mas não é um sangue comum, mas o sangue do próprio Filho de Deus. E o que está implícito nesta aliança, de acordo com esse texto do profeta Jeremias? Algumas coisas maravilhosas. Primeiro, que ele diz que a lei de Deus serão princípios interiores que estarão gravados dentro do coração dos homens, que capacitam o seu povo em ter prazer
em fazer a vontade de Deus. Outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus, então, a partir desse momento, dessa nova aliança, ele passa a ter uma comunhão íntima com o seu povo. Não mais aquele Deus longe, distante, que precisa de um intermediário para chegar até lá. Não precisa mais disso. Nós podemos agora, através desta aliança, ter acesso direto a Deus. Você pode falar com Deus diretamente. Você não precisa de nenhum intermediário. Você não precisa orar para alguém que já morreu para poder falar com Deus. Não, você pode falar diretamente com Ele. Você será recebido, será ouvido e será respondido e abençoado. Outra coisa que esse texto nos ensina é que a ignorância que as pessoas tinham a respeito de Deus será eliminada, pois Deus, ele se revelou completamente agora através de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E, em último lugar, ele fala sobre o perdão dos pecados que se torna uma realidade eterna. Uma porta que está sempre aberta. Nenhum de nós pode deixar de errar. Mas, a partir da nova aliança, quando você faz uma aliança com Deus, nós teremos sempre uma porta aberta para que todas as vezes que nós errarmos, que nós tropeçarmos, nós vamos a Deus, confessamos o nosso pecado e através do sangue de Jesus, todo o nosso pecado, ele é perdoado. E quando Deus perdoa um pecado, ele nunca mais se lembra dele. Sabemos que, logo após a ceia, Jesus vai com os seus discípulos até o Jardim das Oliveiras. E é ali que ele é preso, condenado e crucificado em seguida. Mas ele, muito antes de morrer, havia alertado os seus discípulos que ele morreria sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vamos rever o momento em que as mulheres foram ao túmulo para preparar o corpo de Jesus. Não tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
Vocês viram? Elas foram até lá e elas viram quem? Os anjos que estavam ali na ressurreição de Jesus. E os anjos avisaram elas de que Jesus já não estava mais no sepulcro. O sepulcro está vazio, porque Jesus ressuscitou. Exatamente como ele havia dito e preparado o coração dos seus discípulos. Mas apesar dele ter preparado o coração dos seus discípulos, eles não acreditaram quando as mulheres voltaram dizendo: olha, o corpo do mestre não está mais lá. Nós fomos até lá, contou o ocorrido, viram aqueles 2 varões de branco que estavam lá do lado de fora, a pedra da porta do túmulo havia sido removido, Jesus não estava lá. E os discípulos, em vez de acreditarem nela, ficaram ainda mais medrosos, mais amedrontados ainda, ao ponto de eles se reunirem lá no cenáculo, trancarem a porta com medo de que alguma coisa estivesse acontecendo, que talvez tivessem roubado o corpo de Jesus, e que eles não sabiam o que fazer, estavam apavorados, então se trancaram ali e ficaram ali entre eles, não, esperando para saber o que iria acontecer dali em diante. E foi aí que acontece o grande milagre em que Jesus, de repente, aparece no meio deles. Vamos rever isso. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso é muito precioso, não é verdade? Eu fico tão feliz por isso, de ter o privilégio de crer nessa obra maravilhosa realizada por Jesus lá na cruz. Você sabe que quando Jesus estava lá na cruz, naquele momento que ele estava ali pendurado naquela cruz, sabe quem estava ali com ele? Não eram apenas os ladrões que foram crucificados junto com Jesus, mas você e eu estávamos lá naquela cruz. Quando Jesus morre e ele é então sepultado, sabe quem estava ali naquele sepulcro? Eu e você estávamos ali em Cristo. Quando Cristo ressuscita, ele sai de entre os mortos, nós também estávamos em Cristo, nós também participamos da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é que nós celebramos a ceia do Senhor. Esse é um memorial eterno. Até a volta de Jesus, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor.